Sabedoria para líderes. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, amado? Provérbios capítulo 25 a 30. Vamos fazer um breve comentário aqui. O perfil de um líder. Você já parou para pensar como é o perfil de um líder? Mas para nós falarmos de líder, vamos ter que falar um pouquinho sobre liderança, né, amado? Olha aqui. Antes de tudo, vamos dizer o seguinte, que o líder, quem é o líder? O líder é alguém que tem a capacidade de atrair e guiar de forma inspiradora. É aquela pessoa, amado, que tem a capacidade de envolver pessoas que estão ao seu redor, né? Outra coisa muito interessante em respeito agora de liderança, que é muito bom a gente absorver isso aí, que liderança o que é? É ação e não uma posição, né? Liderança envolve essa capacidade de motivar um grupo de indivíduos a colocar a mão na massa e atingir metas ou objetivos. Então, a essência da liderança envolve estar preparado. Preparado para, através de atitude, inspirar outras pessoas. Então, se você ou eu não temos essa motivação, essa inspiração de impactar pessoas a colocar a mão na massa, então vai ficar a desejar, né? Existem umas características que nós não podemos ignorar. Que características são essas para uma boa liderança? Ter uma comunicação eficaz, ter bons exemplos, ter foco, isso é fundamental. Ter inteligência emocional, visão estratégica, ter inovação, né? Preocupação com o desenvolvimento da equipe e ser uma pessoa otimista. Quando nós falamos em comunicação eficaz, nós estamos falando que a comunicação de um líder tem que ser uma comunicação clara, precisa, tem que ser uma comunicação respeitosa, eficaz. Por quê? Porque por meio dela, ele consegue expressar suas ideias. Ele consegue orientar, ele consegue corrigir a sua liderança, né, irmão? Tá vendo como é importante isso? E em sentido de bons exemplos, nós podemos dizer que o lado comportamental tem que ser positivo. Por quê? Porque serve como inspiração para os seus liderados. Então, imagina um líder que não tem bom exemplo. O que você vai absorver desse líder, amado? Então, vem bem, as pessoas hoje, elas procuram referências, ou seja, modelos de atitude. É por isso que é muito importante se analisar um líder com suas atitudes, porque tem muito líder aí, amado, que em vez de ter atitude na sua liderança, a gente encontra líderes fracassados. Vamos lá. Porque o líder que tem bom exemplo, o que acontece com ele? Ele tem assiduidade, ele tem pontualidade, ele é uma pessoa profissional, comunicativa, ele é dedicado, ele é otimista e ele é uma pessoa proatividade. Dentro da palavra focos, que nós acabamos de falar, o que nós podemos comentar sobre isso? Ele tem um foco, ele não desvia o seu objetivo, ele está ali e ele não se aquieta enquanto ele não vê resultados. Então, um líder que tem um foco de uma coisa, mas qualquer coisa ele deixa de lado, já está focalizando outras coisas, aí deixa aquela outra. É um líder sem objetivo, sem propósito, não, sabe? Está perdido. Nós não podemos ser um líder perdido, né, amado? E dentro da inteligência emocional, é aquela que sabe lidar com os seus sentimentos, porque no dia a dia de um líder ele sofre pressões, né? Então, pressões em que sentido? Pressões por resultado, amado. Então, existe também um conflito na equipe. Como é que um líder vai resolver conflitos que tiver
existindo no meio da sua equipe, um contra o outro. Então ele precisa ter cabeça, ele precisa estar emocionalmente seguro para poder chegar lá e ter a capacidade de resolver problema. Ele precisa ter também, sabe o quê? Visão estratégica. O líder, ele vê antes o que ninguém vê. Ele traz soluções e ideias necessárias dos projetos. Ele estimula seus liderados. Então, ser estratégico é ser uma pessoa organizada. E sabemos que tem muitos que deixam a desejar, né? Ele é atento aos fatos, ele é uma pessoa totalmente ligada, entendeu? Ele planeja antes de agir, porque a organização exige isso, né? Ele trabalha, ele é uma pessoa que tem inovação, é pensar fora da caixa. Olha que coisa interessante, né? É experimentar novas ideias, é criar algo novo, ele está sempre inovando. Ele é um profissional mais antenado, em outras palavras. Então, quando se fala que ele tem a inovação, ele é um ser diferencial, né? Então, isso aí dá um destaque muito grande no líder. Ele tem uma preocupação com o desenvolvimento da equipe. É alguém que também se preocupa, né, com o progresso de seus liderados. Ou seja, ele não é um líder egoísta, né? Então, vê bem, ele vê aquela importância de um feedback na sua equipe. Que isso é essencial, né, amado? E dentro do otimismo, vamos dizer que ele precisa acreditar nas suas competências, nas habilidades das pessoas que fazem parte da equipe. Não é só chega da ordem como se as pessoas fossem seus funcionários. Não, ele é ligado, ele tem um foco. Tanto no projeto, né, naquela missão que tem que ser realizado, como ele tem aquela preocupação com todos aqueles que são seus liderados e estão junto com ele, né? Outra coisa, uma boa liderança, ela exige humildade. Uma boa liderança exige respeito pelas pessoas. Vocês estão entendendo? Então, uma boa liderança não pode haver egoísmo. Liderar é influenciar. Liderar é motivar. Liderar é inspirar. Eita, glória a Jesus. Ter ética e ter moral. Então, é a marca de quem é líder, irmão. Irmão, segura isso aí. Olha, Pedro foi um dos apóstolos de Jesus Cristo e foi o primeiro líder da igreja cristã. Temos muito que aprender com Pedro. Quando vamos para Neemias, no capítulo 5, 6 a 7, mostra que Neemias, ó, segura isso aí, ele deu ao povo confiança e segurança. É muito importante se enxergar isso em um líder. É uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa que te dá segurança. E às vezes a gente não encontra essas duas características em um líder, né? Muito pelo contrário, a gente fica até meio cabreiro com o obreiro. Então existe, assim como tem uma boa liderança, existe também uma má liderança, um má líder, um mau líder. Então, vou dar um exemplo de um mau líder aí, irmão. Ele foi negligente. Ele foi sumo sacerdote. Ele foi negligente com seus filhos. Ele também foi juiz. Os seus filhos, que se chamavam Ofni e Finéias, esse homem deixou a desejar. Então, que tipo de líder é você? E que tipo você quer ser? Você quer ser um bom líder ou você quer ser um mau líder? Se você quer ser um bom líder, amado, então lembra das características que nós abordamos. Vamos dar um exemplo. O líder, ele caminha junto com o seu time. Entendeu? Por que que o líder caminha junto com o seu time? Porque ele quer ver resultado, ele quer estar perto, ele quer acompanhar, ele quer sentir o gosto da vitória. Então não dá para esse negócio do líder ficar lá atrás da mesa, dando ordens, despachando carta, enquanto a massa
Os liderados estão lá na penúria, às vezes está no sufoco, está precisando de uma palavra, está precisando de uma orientação, está precisando de uma motivação. Da onde vem a motivação? Vem do líder. Então você é líder, acompanha teu time, acompanha a tua equipe. Se tiver de estar debaixo de chuva, pega a chuva, te molha junto com eles. Se for no sol, fica no sol com eles, amado. Vê bem, o amor, ele é o fundamento da liderança cristã. Sem amor, amado, se torna simplesmente uma manipulação. Então, tenha uma liderança com propósito. Assim disse o autor Rick Warren. Vamos aqui. Veja esse exemplo aqui. Que exemplo legal, tá? Você prestou atenção, aqui é uma taça. Quem está dando sustento, suporte dessa taça aqui é o líder. O líder, junto com o seu liderado, né, na direção de Deus, claro que Deus aqui, ele é o sustento desse líder que está carregando seus liderados. Como é que ele carrega todo esse peso? Com responsabilidade, com bons exemplos, com compreensão. Imagina um líder que não tem compreensão. Com resultados, mas ao mesmo tempo, apesar de toda a característica, ele tem humildade, ele tem soluções, ele é otimista, ele tem parceria, ele está junto, ele é um homem de caráter e ele tem amor, amado, porque sem amor não dá. Então, vê bem, Deus é o sustento desse líder que está carregando seus liderados com toda essa característica. Agora, olha o que acontece quando a liderança ela é má. Quando a liderança ela não tem aquelas características. Você vê aqui que o líder não tem atitude. É uma taça rachada. Para que serve? Serve para nada. Então, toda a liderança que não tem amor, toda a liderança que não tem seus princípios, todo líder que não tem sua característica, vai deixar de ser uma boa liderança para ser o quê? Uma manipulação. É isso que nós vemos em muitos líderes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e não esqueça dessas características de um líder que está direcionado pelo Espírito Santo.